Porque pós-Kardec se tentou fazer, e ainda se tenta, aplicar a ciência a esses assuntos, mas as pessoas geralmente ficam patinando, não desenvolvem ou cometem erros metodológicos que Kardec não cometeu. Muitos cientistas, pessoas da academia, querem tentar desenvolver uma teoria do espírito cientificamente, mas elas tentam usar métodos que são próprios das ciências materiais, e elas não funcionam para a ciência do espírito. Então Kardec não cometeu, ele percebeu isso já de início, e ele soube fazer as adaptações. Como a maioria das pessoas não conhece a fundo Kardec, nesse nível de aprender com ele como se aplica um método científico a esse objeto especial que é o espírito, porque ele tem características diferentes do que estudar a matéria, porque a matéria, ela não tem livre-arbítrio, ela não pensa, ela não tem vontade. E observar, eu ter como objeto de estudo um ser inteligente é muito mais complexo. É muito mais complexo. Então ele percebeu isso. Então muitos que hoje tentam fazer ciência espírita, eles tentam aplicar as ciências da academia ao objeto espírita. E aí eu não consigo desenvolver nada ou cair em contradições. Então Kardec, ele foi o único que foi por um caminho que ele conseguiu desenvolver toda uma teoria e que, num conjunto de explicações, ele deu conta de dar um conhecimento de todo o conjunto de fenômenos, com algumas leis. Com algumas leis, ele consegue explicar todos aquele conjunto de fenômenos daquele tipo de fenômeno. Sem se contradizer, sem ficar adaptando a todo momento a teoria. Então, isso dá força ao método kardeciano de fazer uma ciência. Que ainda é pouco estudado, mesmo pelos espíritas. Porque esse é um estudo muito complexo. Que é o modo de fazer ciência do espiritismo aplicado aos fenômenos espíritas. Isso é uma coisa bem nova, é muito novo isso. Então, não é à toa que o próprio movimento espírita, que estuda pouco Kardec, tem dificuldade de tratar disso. Então, isso é uma coisa que, em poucos lugares, vocês vão ver isso sendo tratado, ou sendo tratado de uma maneira que não é tentando levar o estudo do espiritismo para ser analisados por outras ciências, que é como muitos tentam fazer, mesmo no meio espírita. Às vezes, quando se tem algum congresso sobre ciência espírita, quando o palestrante vai falar, ele está falando das outras ciências. Ele tenta aplicar outros métodos, que não o de Kardec, para a ciência espírita. E aí não fecha, tá? Eu tenho vários problemas, eu tenho várias contradições que surgem. Então, esse é outro ponto muito importante, que ele deixa muito claro aqui, então, o que ele quis dizer com ciência de observação, né? E